Quando o meu primo Pedro ergueu o meu telemóvel durante o jantar de aniversário da avó em Sintra, projetando a mensagem para toda a família ver, o meu mundo desmoronou num instante. João e o Miguel. O teu amigo é mais que isso, não é? Olhem o que ele escreveu. Amo-te, meu amor, não aguento mais esconder-nos, gritou ele com um sorriso que misturava triunfo e veneno, enquanto os rostos dos meus pais, tios, primos e a própria avó de 80 anos se viravam para mim com expressões de incredulidade, horror e, pior ainda, decepção pura. O ar da sala de jantar, habitualmente quente e perfumado com o aroma do bacalhau assado e do vinho tinto da região, tornou-se sufocante. O meu pai António, homem de 65 anos que ainda trabalhava na pequena empresa familiar de construção, levantou-se devagar, as mãos trêmulas sobre a mesa de madeira escura. Isto é verdade, João. Tu és. As palavras ficaram presas na garganta dele, mas todos compreenderam. A minha mãe Maria cobriu a boca com a mão, os olhos enchendo-se de lágrimas que escorriam silenciosas pelo rosto marcado pelos anos de trabalho duro. A minha irmã Ana, a única que talvez soubesse algo, baixou o olhar, incapaz de falar. Eu, João Silva, 32 anos, arquiteto com um escritório modesto no centro de Lisboa, senti o chão fugir-me debaixo dos pés. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Corri para a porta, empurrando a cadeira com força, ignorando os gritos que me seguiam. Não fujas, filho, como pudeste esconder isto de nós? Saí para a noite fria de dezembro, o vento que vinha das serras de Sintra cortando-me o rosto como lâminas. As luzes da casa atrás de mim tremeluziam como acusações vivas. Não sabia para onde ir, mas os meus pés, quase por instinto, levaram-me até ao carro alugado. Dirigi-me para Lisboa a toda a velocidade, as lágrimas borrando a estrada estreita. Quando cheguei ao apartamento de Miguel em Alcântara, bati à porta com força, o corpo inteiro a tremer. Ele abriu, viu o meu rosto destruído e puxou-me para dentro sem uma palavra, abraçando-me com aquela força calma que sempre me tinha salvado. O que aconteceu, amor? Conta-me tudo, devagar. Sentámo-nos no sofá pequeno, as luzes da cidade a entrarem pela janela aberta. Contei-lhe tudo, o jantar, a mensagem, o sorriso de Pedro, o silêncio da avó. Miguel ouviu, a mão dele na minha, os olhos castanhos cheios de preocupação mas também de determinação. Eles não te conhecem de verdade, João. Isto dói agora, mas talvez seja a oportunidade que precisávamos. Passámos a noite a falar, recordando como tínhamos chegado ali, 2 anos de amor escondido em cafés discretos do Bairro Alto, passeios noturnos junto ao Tejo, fins de semana roubados em casas de campo perto de Cascais. Eu tremia, o medo de perder a família misturando-se com a raiva contra Pedro. Ele sempre foi invejoso, desde pequenos. Mas isto por que agora? Miguel não tinha resposta, só o calor do seu corpo contra o meu. De madrugada, adormeci nos braços dele, exausto, mas com uma semente de força a crescer dentro de mim. Não iria fugir para sempre. Na manhã seguinte, enquanto o sol entrava pela janela do apartamento de Miguel e pintava as paredes brancas de tons dourados, acordei com o cheiro do café fresco. Ele já estava na cozinha pequena, preparando torradas com queijo fresco e compota de laranja, como fazia sempre nos nossos raros momentos de paz. Bom dia, amor. Dormiste um pouco. A voz dele era suave, mas eu via as olheiras que denunciavam que ele também não tinha descansado. Bebi o café devagar, o calor espalhando-se pelo corpo frio de medo. Preciso de voltar, Miguel. Não posso deixar isto assim, sem explicar. Ele assentiu, mas os olhos mostravam preocupação. E se eles te rejeitarem de vez? A pergunta pairou entre nós como uma nuvem escura. Saí para a rua, o ar fresco de Lisboa enchendo-me os pulmões. Caminhei pelo cais do Sodré, observando os barcos no Tejo, tentando organizar os pensamentos. O telemóvel vibrava sem parar, mensagens da mãe pedindo para voltar, do pai exigindo explicações, da irmã dizendo apenas, estou contigo, mano. Mas nenhuma de Pedro. Isso doía mais. Porque ele recordava a infância em Sintra, as brincadeiras no jardim da avó, as competições inocentes por atenção. Pedro, 2 anos mais velho, sempre o responsável, o que ia herdar a empresa do tio. Eu, o mais novo, o que escolheu estudar arquitetura em Lisboa e deixar a família. A inveja crescera devagar, como erva daninha. Cheguei ao escritório, mas não consegui trabalhar. Os colegas notaram o meu silêncio, mas não perguntei. Ao final da tarde, recebi uma chamada da mãe. João, vem jantar connosco amanhã. O teu pai quer falar. Não fujas, filho. A voz dela tremia. Aceitei, o estômago apertado. Nessa noite, com Miguel, falámos do futuro. Se eles não aceitarem, temos-nos um ao outro. Construímos a nossa vida. As palavras dele eram um bálsamo, mas o meu coração ainda sangrava.
No dia seguinte, dirigi-me de novo a Sintra, a estrada serpenteante cheia de memórias. A casa da avó, com as paredes de pedra e o jardim cheio de roseiras, parecia agora um campo de batalha. Quando entrei, o silêncio era ensurdecedor. O pai estava sentado à cabeceira da mesa, o rosto sério. Senta-te, João. Vamos falar como homens. A conversa começou dura, perguntas sobre quando começara, se era uma fase, se tinha vergonha. Eu respondi com honestidade pela primeira vez na vida. Amo Miguel há 2 anos. Ele faz-me feliz. Não escolhi isto, pai. Nasci assim. A mãe chorou baixinho. A avó, com a sua sabedoria antiga, pousou a mão enrugada na minha. O amor é amor, neto. Só Deus julga. Mas o pai não cedeu. Isto envergonha a família. Saí dali com o peito pesado, mas com uma clareza nova. No caminho de volta, parei num miradouro, olhei para Lisboa ao longe e prometi a mim mesmo, não ia mais esconder quem era. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. No escritório, os rumores já circulavam. Um colega próximo perguntou diretamente: é verdade o que dizem, João? Que foste apanhado com um homem? Respondi com calma, surpreendendo-me a mim mesmo. Sim, é verdade. Chama-se Miguel e é o meu companheiro. O choque inicial deu lugar a olhares curiosos, mas também a apoios discretos. Portugal mudara muito desde os anos 90, mas em certos círculos conservadores, as feridas ainda latejavam. Em casa, a mãe ligava todos os dias, tentando construir pontes. O teu pai está zangado, mas ama-te, João. Dá-lhe tempo. A irmã Ana veio visitar-me a Lisboa, trazendo um bolo de natas do pastelaria favorita. Sentámo-nos no meu apartamento pequeno, agora partilhado com Miguel nos fins de semana. Eu sabia, mano. Via como olhavas para ele nas fotos que nunca mostraste. Estou orgulhosa de ti por não negares. As palavras dela foram o primeiro abraço verdadeiro desde a explosão. Mas a raiva contra Pedro consumia-me. Descobri, através de conversas com tios, que ele andava endividado, que pedira dinheiro à empresa familiar e fora recusado. Seria essa a razão? Uma vingança. Liguei-lhe, mas ele não atendeu. Miguel propôs um fim de semana fora, longe de tudo. Fomos até Porto, caminhando pelas margens do Douro, vendo as barcaças carregadas de vinho. Ali, longe da pressão, senti-me vivo. Conversámos horas sobre o futuro, talvez casar um dia, quando a lei permitisse mais, adotar uma criança, construir uma casa em Cascais. Não quero que vivas com medo, João. Mereces ser livre. As lágrimas vieram, mas eram de alívio. No regresso, encontrei uma mensagem do pai: vem a casa no sábado. Sozinhos. O coração acelerou. Quando cheguei, ele esperava-me no jardim, com 2 chávenas de café. Sentei-me a pensar: filho. A tua avó disse-me que o amor não escolhe. Eu não entendo, mas não quero perder-te. Foi a primeira rachadura na parede. Não foi aceitação plena, mas um começo. Nessa noite, contei a Miguel, e pela primeira vez senti esperança verdadeira. A verdade começou a emergir como água que rompe uma barragem. Um tio, preocupado com a empresa, confidenciou-me que Pedro tinha desviado fundos meses antes, usando o meu segredo como distração perfeita. Ele sabia que o teu pai ia ficar furioso contigo e não ia notar as contas. A raiva transformou-se em determinação. Marquei um encontro com Pedro num café discreto perto da Praça do Comércio. Ele chegou atrasado, o rosto pálido. O que queres, João? A verdade. Porque me traíste. Ele hesitou, depois desabafou. Anos de ressentimento, o pai dele que o comparava sempre comigo, o medo de perder a herança. Tu eras o perfeito. Eu só queria equilibrar. Mas as palavras dele soavam vazias. Mostrei-lhe os extratos bancários que o tio me dera. O rosto dele desfez-se. Vou contar tudo à família, Pedro. E tu vais devolver cada cêntimo. Ele implorou, mas eu saí sem olhar para trás. Em casa, a família reuniu-se novamente. Desta vez, eu estava preparado. Mostrei as provas. O choque foi maior que o meu próprio. O pai, vermelho de fúria, virou-se contra Pedro: tu, que sempre te fizeste de santo. A mãe chorou, mas desta vez por traição maior. Pedro tentou defender-se, acusando-me de novo, mas ninguém ouviu. Ele saiu da casa batendo a porta, isolado. Eu fiquei, pela primeira vez aceito não como o filho perfeito, mas como eu mesmo. Miguel esperava-me em Lisboa. Abraçámo-nos longamente, o peso dos meses a cair. Conseguiste, amor?
Com a queda de Pedro, a família começou a reconstruir-se devagar. O pai chamou-me ao escritório da empresa, pediu desculpas formais, reconheceu que o preconceito o tinha cegado. Não aprovo tudo, João, mas tu és meu filho. Foi suficiente. A avó, com a sua força tranquila, organizou um almoço onde Miguel foi convidado pela primeira vez. O silêncio inicial deu lugar a conversas hesitantes sobre o trabalho dele como professor, sobre Lisboa, sobre a vida. A irmã Ana e a mãe conversaram com ele como se sempre tivesse pertencido. Eu observava, o coração cheio. No entanto, o caminho não era linear. Em momentos de solidão, ainda duvidava, teria valido a pena o preço. As noites em que acordava suado, revivendo o jantar fatídico. Miguel segurava-me, recordando-me as pequenas vitórias, o colega que me parabenizou, o vizinho que sorriu ao ver-nos juntos na rua. Decidimos viajar juntos pela primeira vez abertamente, até à região do Alentejo, onde as planícies douradas nos deram paz. Ali, sob um céu infinito, prometemos um ao outro que nunca mais nos esconderíamos. De regresso, Pedro tentou uma última vez contactar-me, pedindo perdão, mas eu respondi apenas: paga o que deves e aprende. Ele perdeu o respeito da família, a posição na empresa, e teve de começar do zero. A justiça, por mais dura, trouxe equilíbrio. Meses depois, na primavera lisboeta, as árvores da Avenida da Liberdade floriam como o meu próprio coração. Miguel e eu caminhávamos de mãos dadas, sem medo, pelos jardins do Parque Eduardo VII. A família, ainda com as suas reservas, convidava-nos para jantares ocasionais. O pai até perguntou, timidamente, sobre os nossos planos. Quero que sejas feliz, filho, à tua maneira. A mãe abraçava Miguel como um segundo filho. A avó, com o seu sorriso sábio, dizia: o tempo cura tudo. Eu tinha mudado. Já não era o rapaz que se escondia, era um homem que escolhera a verdade, mesmo quando doía. O trabalho florescia, novos projetos chegavam, e a confiança em mim mesmo crescia. Uma noite, no mirador onde tudo recomeçara, Miguel ajoelhou-se e pediu-me para partilharmos a vida oficialmente. Aceitei, lágrimas de alegria. A família não foi perfeita, mas estava lá, aprendendo. Pedro, isolado na sua própria ruína, enviou uma carta breve pedindo perdão sincero. Respondi com silêncio, mas desejei-lhe que encontrasse o seu caminho. Hoje, olhando para trás, vejo que a exposição não foi o fim, mas o início da minha verdadeira vida. A verdade, por mais cara que custe, liberta. E tu, achas que a lealdade familiar exige esconder quem realmente somos ou aceitar a verdade mesmo quando é dolorosa? Certo ou errado?